Levante a Bíblia. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco. Que essa palavra abra o entendimento de todos nós. Que possamos compreender como vai ser o julgamento do ser humano diante do trono do Senhor. Usa a minha boca, mas fala com todas essas pessoas em nome de Jesus, que com humildade vieram te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 20, no versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus, a prestação de conta que todos nós, seres humanos, vamos um dia prestar. Ninguém escapa disso. A Bíblia diz assim, olha o que João viu: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha para mim, por favor. Lá na ilha de Patmos, João teve essa revelação do livro do Apocalipse. E dessa vez ele viu um trono bem grande, um trono branco, e ele viu Deus sentado nesse trono. O juiz que vai julgar o ser humano já está escalado. Quem é? É Deus. A terra e o céu vai fugir da presença dele. Céu nos dá noção de tempo. Se você olhar para o céu, escureceu, noite. Você olhou, clareou, você pode estar sem relógio, dia. Quando não existia relógio, o homem olhava para o céu e tinha uma noção do tempo. Então, não vai ter mais o céu, não vai ter mais essa noção de tempo. O julgamento vai ser individual. Deus tem todo o tempo do mundo para julgar todos os seres humanos. Bilhões de pessoas já passaram nesse mundo. Nós estamos, acho que com 8 bilhões e poucas pessoas vivas. Mas todas vão prestar conta com Deus. E olha o que diz no versículo 12. Olha só. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha para mim, por favor. Quando você morrer, você vai levar o quê? Você leva. Você leva as suas obras. A Bíblia fala que as obras, elas vão nos acompanhar. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. A obra dos salvos também. Não é que nós trabalhamos para Jesus para sermos salvos. Nós ganhamos almas porque a nossa está ganha. Nós falamos de salvação porque estamos salvos. Nosso trabalho não é em vão. Deus é justo. As nossas obras vão nos acompanhar. E no próprio livro do Apocalipse fala isso, além dessa passagem. Então, entenda. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. O que isso quer dizer? Que ninguém escapa. Você já viu aquela pessoa que é escorregadia? Que sempre você está chamando ela para prestar conta. Fulano, a mulher fala, amor, quero falar com você, ele escapa. Você fala com seu filho, eu quero ter uma conversa com você, ele dá uma escorregada. Não tem gente assim? Sempre Deus está chamando para um conserto, para um arrependimento, e ela sempre está escapando, é lisa.
Você conhece gente assim que dá nó em éter? Você conhece gente assim que gosta de dar uma fugida? Ninguém vai escapar de Deus. Todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Todos os que morreram, todos que estão vivos e ainda vão morrer, todos vão estar diante desse trono. Quando uma pessoa morre, nós já falamos que o lugar que consideramos mais pesado, onde temos um trabalho forte, não é no cemitério, embora temos o trabalho que fazemos todos os dias, todo ano, no dia dos finados, nós temos o trabalho que consola lá os familiares, nós temos esse trabalho no cemitério para dar assistência a quem perdeu um ente querido. Não é fácil, né? Nós estamos ali dando apoio. No bem grande, um trono branco, e ele viu Deus sentado nesse trono. O juiz que vai julgar o ser humano já está escalado. Quem é? É Deus. A terra e o céu vai fugir da presença dele. Céu nos dá noção de tempo. Se você olhar para o céu, escureceu, noite. Você olhou, clareou, você pode estar sem relógio, dia. Quando não existia relógio, o homem olhava para o céu e tinha uma noção do tempo. Então, não vai ter mais o céu, não vai ter mais essa noção de tempo. O julgamento vai ser levante a Bíblia. Em nome de Jesus, individual. Deus tem todo o tempo do mundo para julgar. Deus fala conosco. Que essa palavra abra o entendimento de todos nós. Que possamos compreender como vai ser o julgamento do ser humano diante do trono do Senhor. Usa a minha boca, mas fala todos os seres humanos. Bilhões de pessoas já passaram nesse mundo. Com todas essas pessoas, em nome de Jesus, que com humildade vieram te ouvir, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 20, no versículo 11. Hoje, nós estamos, acho que com 8 bilhões e poucas pessoas vivas, mas todas vão prestar conta. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Conta com Deus. E olha o que diz no versículo 12. Olha só. A prestação de conta que todos nós, seres humanos, vamos um dia prestar. Ninguém escapa disso. A Bíblia diz assim, olha o que João viu. E vi um grande trono branco. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha para mim, por favor. Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se. Lá na ilha de Patmos, João teve essa revelação. E outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. São do livro do Apocalipse. E dessa vez ele viu segundo as suas obras. Olha para mim, por favor.
viu um trono bem grande, um trono branco, e ele viu Deus. Quando você morrer, você vai levar o quê? Sentado nesse trono. O juiz que vai julgar o ser humano já está escalado. Quem é? É Deus. A terra, você leva. Você leva as suas obras. A Bíblia fala que as obras, elas vão nos acompanhar. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. A obra dos salvos também. Não é que nós trabalhamos para Jesus para sermos salvos. E o céu vai fugir da presença dele. Céu nos dá noção de tempos. Nós ganhamos almas porque a nossa está ganha. Nós falamos de salvação porque... Se você olhar para o céu, escureceu, noite. E estamos salvos. Nosso trabalho não é em vão. Você olhou, clareou, você pode estar sem relógio. Dia. Quando não existia relógio, o homem olhava para o céu e tinha uma noção do tempo. Então, não vai ter mais o céu, não vai ter mais essa noção de tempo. O julgamento vai ser individual. Deus tem todo o tempo do mundo para julgar todos os seres humanos. Bilhões de pessoas já passaram nesse mundo. Deus é justo. As nossas obras vão nos acompanhar. E no próprio livro do Apocalipse fala isso, além dessa passagem. Então, entenda. Ele viu... Nós estamos, acho que com 8 bilhões e poucas pessoas vivas. Mas todas vão prestar conta. Os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. O que isso quer dizer? Que ninguém escapa. Seja conta com Deus. E olha o que diz no versículo 12. Olha só. Já viu aquela pessoa que é escorregadia? E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se, que sempre você está chamando ela para prestar conta, fulano, a mulher fala, amor, quero falar com você, ele escapa. Você fala com seu filho, eu quero ter uma conversa com outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Se você lhe dá uma escorregada, não tem gente assim? Sempre Deus está chamando para um conserto, para um arrependimento, segundo as suas obras. Olha para mim, por favor. E ela sempre está escapando, é lisa. Você conhece gente? Quando você morrer, você vai levar o quê? Gente assim, que dá nó em éter. Você conhece gente assim? Você leva. Você leva as suas obras. A Bíblia fala que as obras, elas vão nos acompanhar. Assim que gosta de dar uma fugida. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. A obra gida, ninguém vai escapar de Deus. Todos vão ter que prestar conta. Dos salvos também. Não é que nós trabalhamos para Jesus para sermos salvos diante de Deus. Todos os que morreram, nós ganhamos almas porque a nossa está ganha. Nós falamos de salvação porque estamos salvos. Nosso trabalho não é em vão. Todos que estão vivos e ainda vão morrer, todos vão estar diante desse trono. Quando uma pessoa morre, Deus é justo. As nossas obras vão nos acompanhar. E no próprio livro do Apocalipse fala isso. Lá falamos que o lugar que consideramos mais pesado, onde temos um trabalho além dessa passagem. Então, entenda. Ele viu forte, não é no cemitério, embora temos o trabalho que fazemos, os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. O que isso quer dizer? Todos os dias, todo ano, no dia dos finados, nós temos o trabalho que consola, que ninguém escapa. Você já viu aquela pessoa que é escorregadia?
consola lá os familiares. Nós temos esse trabalho no cemitério para dar assistência a quem perdeu um ente querido. Não é fácil, que sempre você está chamando ela para prestar conta. Fulano, a mulher fala: amor, quero falar com você. Ele escapa. Você fala com seu filho: eu quero ter uma conversa com você. Ele dá uma escorregada. Não tem gente assim? Sempre Deus está chamando para um conserto, para um arrependimento, e ela sempre está escapando. É lisa. Você conhece gente assim? Que dá nó em éter? Você conhece gente assim que gosta de dar uma fugida? Ninguém vai escapar de Deus. Todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Todos os que morreram, todos que estão vivos e ainda vão morrer, todos vão estar diante desse trono. Quando uma pessoa morre, nós já falamos que o lugar que consideramos mais pesado, onde temos um trabalho forte, não é no cemitério, embora temos o trabalho que fazemos todos os dias, todo ano, no dia dos finados, nós temos o trabalho que consola lá os familiares. Nós temos esse trabalho no cemitério para dar assistência a quem perdeu um ente querido. Não é fácil, né? Nós estamos ali dando apoio, mas o trabalho de ganho de almas é mais forte no hospital enquanto a pessoa está viva. Embora no enterro nós pregamos para a família, é também uma oportunidade de ouro, porque a pessoa está vendo que a morte vai chegar para ela cedo ou tarde. Mas nós intensificamos o trabalho nos hospitais, porque ali a pessoa está ainda respirando, tem vida. Depois que morre, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o seio de Abraão. Agora entenda, as pessoas estão no inferno, mas vão ter que prestar conta e saber por que foram para lá, e vão ser lançadas depois do julgamento aonde? No lago de fogo. Entenda isso, por favor. Isso é importante. Ninguém vai escapar. Aquela pessoa que morreu queimada, que virou pó, ela vai ser chamada. Aquela que morreu afogada e ninguém achou, ela vai voltar. Aquelas que até hoje é um mistério, ninguém descobriu onde parou o corpo dela, todas vão ser chamadas. O homem não achou, mas Deus vai achar todas, ninguém escapa. Só que vão ser abertos os livros. Quando você nasce, a sua história começa a ser escrita nesse livro. Não é o livro da vida, é o livro da sua história. Eu não sei o que você está escrevendo nesse livro. Eu não sei se você está se entregando à mágoa, ao pecado, à prostituição, ao erro. Eu não sei. Eu sei que está tudo sendo escrito. E você vai prestar conta. Você vai prestar conta daquilo que você nunca falou para ninguém. Você vai prestar conta daquilo que ninguém sabe a seu respeito. Você vai prestar conta das palavras que você fala. Porque nós vamos dar conta das nossas palavras. Por isso que você tem que pensar antes de falar. Nós vamos prestar conta de tudo. Entenda, por favor, ninguém escapa. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque se eu for prestar conta de todas as palavras que eu já falei, se eu for prestar conta de tudo que eu pensei, de tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu não fiz que era para ter feito, eu estou condenado. Mas por causa de Jesus, que pagou o preço pelos meus pecados, e eu me arrependi dos meus pecados, por causa dele eu tenho salvação. É a justiça dele. Porque se for pelas obras, sabe quem vai ser salvo? Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim: eu sou 100%, eu sou perfeito. Ei, não tem salvação por si só. Vou te falar uma coisa: as pessoas mais difíceis de se converterem são aquelas que acham que não têm pecado. As pessoas mais perdidas, as pessoas mais tortas, são aquelas que se arrependem mais fácil. Mas aquelas que dizem assim: eu não tenho pecado, eu não faço isso, aquilo, são as mais difíceis de se converter, porque não enxergam os seus erros. Amém? Então, você vê aí criminoso largando o crime, drogado largando as drogas,
E às vezes aquela pessoa que não tem uma vida desregrada, que não tem uma vida tão torta, ela não reconhece que ela também é uma pecadora. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós temos uma tendência a se apegar às coisas. Você cria seu filho, você toma conta, você faz tudo direitinho. Um dia que ele passar na casa de um amigo, de um familiar, ele já volta com alguma coisa diferente. Para entrar as coisas boas é uma guerra, mas para aprender as coisas erradas é uma facilidade incrível que o ser humano tem. De se apegar às coisas, de guardar mágoa. É uma facilidade que o ser humano tem para as coisas erradas. Você vê, você com Deus, você que tem o Espírito Santo, você tem que vigiar todo o tempo. Porque você recebeu uma nova natureza, mas tem também a velha, que fica lutando com quem? Com a nova. Um dia uma mulher falou assim para mim: bispo, levante a Bíblia. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco. Que essa palavra abra o entendimento de todos nós. Que possamos compreender como vai ser o julgamento do ser humano diante do trono do Senhor. Usa a minha boca, mas fala com todas essas pessoas em nome de Jesus, que com humildade vieram te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Levante a Bíblia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Deus, fala conosco. Que essa palavra abra o entendimento. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 20, no versículo 11. Hoje, de todos nós, que possamos compreender como vai ser. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus, o julgamento do ser humano diante do trono do Senhor. Usa a minha boca, mas fala a prestação de conta que todos nós, seres humanos, vamos um dia prestar. Ninguém escapa disso. Com todas essas pessoas, em nome de Jesus, que com humildade vieram te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. A Bíblia diz assim, olha o que João viu. E vi, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 20, no versículo 11. Hoje, a terra e o céu, e não se achou. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus, a prestação de conta que todos nós seres deixou lugar para eles. Olha para mim, por favor. Os humanos vamos um dia prestar. Ninguém escapa disso. A Bíblia diz assim, olha o que João viu. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu. Lá na ilha de Patmos, João teve essa revelação do livro do Apocalipse.
E dessa vez ele viu um trono bem grande, um trono branco, e ele viu Deus, a terra e o céu, e não se achou sentado nesse trono. O juiz que vai julgar o seu deixou lugar para eles. Olha para mim, por favor. O humano já está escalado. Quem é? É Deus. A terra e o céu vai fugir da presença dele. Céu nos dá noção de tempo. Lá na ilha de Patmos, João teve essa revelação. Se você olhar para o céu, escureceu, noite. Você olhou, clareou, você pode estar sem relógio. Não, do livro do Apocalipse. E dessa vez ele viu um trono bem grande, um trono branco, e ele viu Deus, dia, quando não existia relógio, o homem olha, ele fala com o Senhor, porque eu tenho pensamentos ruins. Eu falei, eu também, o Senhor tem também. Eu falei, sentado nesse trono, o juiz que vai julgar o ser humano, eu só não dou ênfase a eles, eu repreendo, eu amarro. Você pode se trancar no quarto que o pensamento ruim vem. Nós somos seres humanos. Não fica achando que o pastor é super-herói. Não, eu luto todo dia. Olhava para o céu e tinha uma noção do tempo. Então, todo dia eu luto. Todo dia eu tenho a consciência que eu estou numa guerra até o tempo. Não vai ter mais o céu, não vai ter mais um dia da minha vida. Eu tenho esse entendimento, eu estou numa guerra. Agora eu não posso dar ênfase a esses pensamentos, mas eu tenho duas naturezas. Se eu alimento mais uma, vamos dizer que eu tenho um humano, já está escalado. Quem é? É Deus. A terra, dois cachorros, e vou colocar os dois para brigar. Um eu dou comida e outro não. Qual vai vencer? O que se alimenta, o mais forte. Se você alimenta mais sua carne, então você vai se arrebentar, sua carne vai prevalecer. Se você alimenta mais o céu vai fugir da presença dele. Céu nos dá noção de tempo. Se você olhar para o céu, escureceu, noite. Essa noção de tempo, o julgamento vai ser individual. Deus tem todo o tempo do mundo para julgar. Espírito, então, vai ficar forte. Então isso mostra-te. Você olhou, clareou, você pode estar sem relógio. Que você tem que ter cuidado com o seu tempo. O que é que você faz com o seu tempo? Todos os seres humanos, bilhões de pessoas já passaram nesse mundo. Nós estamos, acho que com 8 bilhões e poucas pessoas vivas. Mas todas vão prestar conta. Você está dando o que é de Deus para você, para a sua vontade? Porque às vezes você gasta tanto tempo na coisa tão boba, que não edifica em nada. Dia, quando não existia relógio, o homem olhava para o céu e tinha uma noção do tempo. Então, conta com Deus. E olha o que diz no versículo 12. Olha só. Então, você tem um livro que está sendo escrito. A partir do momento que você se arrepende, não vai ter mais o céu, não vai ter mais dos seus pecados. Então, o sangue de Jesus te lava de todos os pecados e o seu nome. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se essa noção de tempo. O julgamento vai ser individual. Deus tem todo o tempo do mundo para julgar. E outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados, todos os seres humanos. Bilhões de pessoas já passaram nesse mundo. Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha para mim, por favor. Nós estamos, acho que com 8 bilhões e poucas pessoas vivas, mas todas vão prestar conta. Quando você morrer, você vai levar o quê? Conta com Deus. E olha o que diz no versículo 12.
Olha só. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se... Você leva as suas obras. A Bíblia fala que as obras, elas vão nos acompanhar. E outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. A obra pelas coisas que estavam escritas nos livros. Dos salvos também. Não é que nós trabalhamos para Jesus para sermos salvos. Nós ganhamos almas porque a nossa está ganha. Nós falamos de salvação porque segundo as suas obras. Olha para mim, por favor. E estamos salvos. Nosso trabalho não é em vão. Quando você morrer, você vai levar o quê? Você leva. Você leva as suas obras. A Bíblia fala que as obras, elas vão nos acompanhar. As nossas obras, elas vão nos acompanhar. A obra dos salvos também. Não é que nós trabalhamos para Jesus para sermos salvos. Deus é justo. As nossas obras vão nos acompanhar. E no próprio livro do Apocalipse fala isso, além dessa passagem. Então, entenda. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. O que isso quer dizer? Nós ganhamos almas porque a nossa está ganha. Nós falamos de salvação porque que ninguém escapa. Você já viu aquela pessoa que é escorregadia? Que sempre você está chamando ela para prestar conta. Fulano, a mulher fala, amor, quero falar com você. Diz, que estamos salvos. Nosso trabalho não é em vão. Deus é justo. As nossas obras vão nos acompanhar. E no próprio livro do Apocalipse fala isso. A lapa. Você fala com seu filho, eu quero ter uma conversa com além dessa passagem. Então, entenda. Ele viu você, ele dá uma escorregada. Não tem gente assim? Sempre Deus está chamando para um conserto, para um arrependimento. E ela sempre está escapando. É lisa. Você conhece gente? Os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. O que isso quer dizer? Que ninguém escapa. Você gente assim, que dá nó em éter. Você conhece gente assim? Já viu aquela pessoa que é escorregadia? É escrito em outro livro. Que livro é esse? O da vida. Você pode que gosta de dar uma fuga de... ter dinheiro, você pode ter aparência, você pode ter fama, você pode ter tudo. Se você não tem o nome no livro da vida, você é infeliz. Que sempre você está chamando ela para prestar conta. Fulano, a mulher fala, amor, quero falar com você. Diz, não tem jeito. Quando o discípulo falava, Senhor, os demônios nos submetem. Você fala com seu filho, eu quero ter uma conversa com... Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Eu vi caindo. Você já viu gente caindo na fé? Quem já viu gente caindo na fé aqui? Eu também. Gida, ninguém vai escapar de Deus. Todos vão ter que prestar conta. Jesus viu muito mais do que a gente. Mas ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios estão diante de Deus. Todos os que morreram. Você lhe dá uma escorregada? Não tem gente assim? Sempre Deus está chamando para um conserto, para um arrependimento. Todos que estão vivos e ainda vão morrer. Todos vão estar diante. E ela sempre está escapando. É lisa. Você conhece gente desse trono? Quando uma pessoa morre, nós já falamos que o lugar que consideramos mais pesado, onde temos um trabalho, gente assim, que dá nó em éter. Você conhece gente assim que gosta de dar uma forte, não é no cemitério, embora temos o trabalho que fazemos, Gida, ninguém vai escapar de Deus. Todos vão ter que prestar conta. Todos os dias, todo ano, no dia dos finados, nós temos o trabalho que consola lá os familiares. Nós temos esse trabalho no cemitério para dar assistência a quem perdeu um ente querido. Não é fácil diante de Deus. Todos os que morreram, todos que estão vivos e ainda vão morrer,
Todos vão estar diante, né? Nós estamos ali dando apoio diante desse trono. Quando uma pessoa morre, o trabalho de ganho de almas é mais forte no hospital enquanto a pessoa está viva. Embora no enterro nós pregamos para a família. É também uma oportunidade. Falamos que o lugar que consideramos mais pesado, onde temos um trabalho forte, não é no cemitério, embora temos o trabalho que fazemos, é oportunidade de ouro, porque a pessoa está vendo que a morte vai chegar para ela cedo ou tarde. Mas todos os dias, todo ano, no dia dos finados, nós temos o trabalho que console. Nós intensificamos o trabalho nos hospitais, olha lá os familiares. Nós temos esse trabalho no cemitério para dar assistência a quem perdeu um ente querido. Não é fácil, né? Nós estamos ali dando apoio, mas o trabalho de ganho de almas é mais forte no hospital enquanto a pessoa está viva. Embora no enterro nós pregamos para a família. É também uma oportunidade, porque ali a pessoa está ainda respirando, tem vida. Depois que morre, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para oportunidade de ouro, porque a pessoa está vendo que a morte vai chegar para ela cedo ou tarde. Mas o seio de Abraão. Agora entenda, as pessoas estão no inferno. Nós intensificamos o trabalho nos hospitais, mas vão ter que prestar conta e saber por que foram para lá. E vão ser lançadas depois do julgamento aonde? No lago de fogo. Entenda isso, por favor. Porque ali a pessoa está ainda respirando, tem vida. Depois, isso é importante. Ninguém vai escapar. Aquela pessoa que morreu queimada, que virou pó, ela vai ser chamada. Aquela que se submete, mas por ter o seu nome arrolado nos céus. Seu nome. Essa é sua vitória. As que morre, ou ela vai para o inferno, ou ela, você se arrependeu, você se batizou, ela vai para. Nós pregamos o evangelho, você creu, nós pregamos, nossa vida é pregar. Pregar, viu como é que pega um prego? Fica ali, que morreu afogado e ninguém achou, ela vai voltar. Aquelas que até hoje, porque batendo, a gente fica batendo, a gente está pregando, para ver se entra a palavra de Deus e te salva. Então, você creu, se arrependeu, se batizou nas águas, então seus pecados foram perdoados. O seio de Abraão. Agora entenda, as pessoas estão no inferno, seu nome é escrito no livro da vida. Só que se você voltar para o pecado, é um mistério, ninguém descobriu onde parou o corpo dela. Todas vão ser chamadas. O homem não achou, mas Deus vai. Mas vão ter que prestar conta e saber por que foram para lá. E vão ser lançadas depois do julgamento. Achar todas, ninguém escapa. Só que vão ser abertos os livros. Quando você para onde? No lago de fogo. Entenda isso, por favor. Isso é importante. Ninguém vai escapar. Você nasce, a sua história começa a ser escrita nesse. Aquela pessoa que morreu queimada, que virou pó, ela vai ser chamada. Aquela que livro não é o livro da vida, é o livro da sua história. Eu não sei o que você está escrevendo nesse livro. Eu não sei se você morreu afogado e ninguém achou. Ela vai voltar. Aquelas que até hoje é um mistério, ninguém descobriu onde parou o corpo dela. Você está se entregando à mágoa, ao pecado, à prostituição, ao erro. Eu não sei. Todas vão ser chamadas. O homem não achou, mas Deus vai. Eu sei que está tudo sendo escrito. E você vai prestar conta. Você vai prestar conta daquilo que você nunca falou para ninguém. Você vai prestar conta daquilo que ninguém sabe. Achar todas, ninguém escapa. Só que vão ser abertos os livros. Quando você nasce, a sua história começa a ser escrita nesse seu respeito. Você vai prestar conta. Livro não é o livro da vida, das palavras que você fala, porque nós vamos dar conta das nossas palavras. Por isso que você tem que pensar antes de falar.
Nós vamos prestar conta. É o livro da sua história. Eu não sei o que você está escrevendo nesse livro. Eu não sei se você está se entregando à mágoa, ao pecado, à prostituição, ao erro. Eu não sei. Conta de tudo. Entenda, por favor. Ninguém escapa. Eu sei que está tudo sendo escrito. E você vai prestar conta. Você vai prestar conta da... Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque se eu for prestar conta de todas as palavras que eu já falei, aquilo que você nunca falou para ninguém, você vai prestar conta daquilo que ninguém sabe. Se eu for prestar conta de tudo que eu pensei, de tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu a seu respeito, você vai prestar conta das palavras que você fala, porque nós vamos dar conta das nossas palavras. Não fiz que era para ter feito, eu estou condenado. Mas por causa de Jesus, por isso que você tem que pensar antes de falar. Nós vamos prestar conta que pagou o preço pelos meus pecados, e eu me arrependi dos meus pecados, por causa dele eu tenho salvo. Conta de tudo. Entenda, por favor, ninguém escapa. Por isso que nós precisamos de salvação. É a justiça dele. Porque se for pelas obras, sabe quem vai ser salvo? De Jesus. Porque se eu for prestar conta de todas as palavras que eu já falei, ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, ó, eu sou 100%, eu sou perfeito. Ei, não tem salvação por si só. Vou te falar uma coisa. As pessoas, se eu for prestar conta de tudo que eu pensei, de tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu não fiz que era para ter feito, eu estou condenado. Mas por causa de Jesus, as pessoas mais difíceis de se converterem são aquelas que acham que não têm pecado. As pessoas mais perdoadas, que pagou o preço pelos meus pecados, e eu me arrependi. As pessoas mais tortas são aquelas que se arrependem mais fácil. Mas arrependi dos meus pecados, por causa dele eu tenho salvação. É a justiça dele. Porque se for pelas obras, sabe quem vai ser salvo? Aquelas que dizem assim, eu não tenho pecado, eu não faço isso, aquilo. São as mais difíceis de se converter, porque não enxergam os seus erros. Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, eu sou 100%, eu sou perfeito. Ei, não tem. Amém? Então, você vê aí criminoso largando o crime, drogado largando as drogas, e às vezes aquela pessoa que não tem uma vida de salvação por si só. Vou te falar uma coisa. As pessoas regradas que não têm uma vida tão torta, ela não reconhece que ela também é uma pecadora. Nós já nascemos. As pessoas mais difíceis de se converterem são aquelas que acham que não têm pecado. As pessoas mais perdidas, as pessoas mais tortas, são aquelas que se arrependem mais fácil, mas nome apagado. Se você permanecer com Jesus até o fim, esse nome é mantido. Então não vamos. Com essa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência a se apegar às coisas. Vai haver condenação para você. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há. O único julgamento dos salvos vai ser para ele colher o galardão dele, pelo que ele viveu para Deus, não para ele ser condenado. No inferno tem as pessoas, aquelas que dizem assim, eu não tenho pecado, eu não faço isso, aquilo. São as mais de pessoas que estão condenadas, que vão ser condenadas para o lago de fogo, porque elas desprezaram a salvação. No livro de, deixa a Bíblia aberta aí, mas em João 5:24, coloca aí por favor esse versículo. Você cria seu filho, você toma conta, você faz tudo direitinho. Um dia que ele passar na casa de um amigo ou de um familiar, ele já volta com alguma coisa diferente. Para entrar, 5:24 diz assim, ó, difícil de se converter, porque não enxerga os seus erros. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me... Amém? Então, você vê aí, criminoso, enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não há condenação para o salvo. As coisas boas é uma guerra, mas para aprender as coisas, largando o crime, drogado, largando as drogas, e às vezes aquela pessoa que não tem uma vida deserradas, é uma facilidade incrível que o ser humano tem, de se apegar às coisas, de guardar mágoa. É uma facilidade que o ser humano tem
para as coisas regrada, que não tem uma vida tão torta, ela não reconhece que ela também é uma pecadora. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós temos uma tendência a se apegar às coisas erradas. Você vê, você com Deus, você que tem o Espírito Santo, você tem que vigiar todo o tempo. Você cria seu filho, você toma conta, porque você recebeu uma nova natureza, mas tem também a velha, que fica lutando com quem? Com a nova. Você faz tudo direitinho. Um dia que ele passar na casa de um amigo, de um familiar, ele já volta com alguma coisa diferente. Para entrar... Um dia uma mulher falou assim para mim: bispo, eu queria falar com o senhor porque eu tenho pensamentos ruins. Eu falei: eu também. O senhor tem também. Eu falei: as coisas boas é uma guerra, mas para aprender as coisas erradas é uma facilidade incrível que o ser humano tem, de se apegar às coisas. Tenho. Eu só não dou ênfase a eles. Eu repreendo, eu amarro. De guardar mágoa. É uma facilidade que o ser humano tem para as coisas. Você pode se trancar no quarto que o pensamento ruim vem. Nós somos seres humanos. Não fica achando que o pastor é super-herói. Não, eu luto todo dia. Coisas erradas. Você vê, você com Deus, você que tem o Espírito Santo, você tem que vigiar todo o tempo. Porque você recebeu uma nova natureza, mas tem também a velha, que fica lutando com quem? Com a nova. Todo dia eu luto. Todo dia eu tenho uma consciência que eu estou numa guerra até o... Um dia uma mulher falou assim para mim: bispo, um dia da minha vida, eu tenho esse entendimento, eu estou numa guerra. Agora eu não posso dar ênfase a esses pensamentos, mas eu tenho duas naturezas. Se eu alimento mais uma, vamos dizer que eu queria falar com o senhor porque eu tenho pensamentos ruins. Eu falei: eu também. O senhor tem também? Eu falei: tenho. Eu só não dou ênfase a eles. Eu repreendo, eu amarro. 2 cachorros, e vou colocar os 2 para brigar. Um eu dou comida e outro não. Qual vai vencer? Você pode se trancar no quarto que o pensamento ruim vem. Nós somos seres humanos. Não fica achando que o pastor é o que se alimenta, o mais forte, super-herói. Não, eu luto todo dia. Se você alimenta mais sua carne, então você vai se arrebentar, sua carne vai prevalecer. Se você alimenta mais o espírito, então vai ficar forte. Então isso mostra que todo dia eu luto. Todo dia eu tenho a consciência que eu estou numa guerra até o último dia da minha vida. Eu tenho esse entendimento, eu estou numa... que você tem que ter cuidado com o seu tempo. O que é que você faz com o seu tempo? Guerra. Agora eu não posso dar ênfase a esses pensamentos, mas eu tenho duas naturezas. Se eu alimento mais uma, vamos dizer que eu tenho... Você está dando o que é de Deus para você, para a sua vontade, porque às vezes você gasta tanto tempo na coisa tão boba, que não edifica em nada. Então você tem um livro que está sendo escrito. A partir do momento que você se arrepende, 2 cachorros, e vou colocar os 2 para brigar. Um eu dou comida e outro não. Qual vai vencer? O que se alimenta, o mais forte. E dos seus pecados, então o sangue de Jesus te lava de todos os pecados, e o seu nome, se você alimenta mais sua carne, então você vai se arrebentar, sua carne vai prevalecer. Se você alimenta mais o espírito, é escrito em outro livro. Que livro é esse? O da vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter aparência, espírito, então vai ficar forte. Então isso mostra que você tem que ter cuidado com o seu tempo. O que é que você faz com o seu tempo? Você pode ter fama, você pode ter tudo. Se você não tem o nome no livro da vida, você é infeliz. Você está dando o que é de Deus para você, para a sua vontade, porque às vezes você gasta tanto tempo na coisa tão boba, que não edifica em nada. Não tem jeito. Quando o discípulo falava: Senhor, os demônios nos submetem. Então você tem um livro que está sendo escrito. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, então o sangue de Jesus te lava de todos os pecados, e o seu nome, Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio. Eu vi caindo. Você já viu gente caindo na fé? Quem já viu gente caindo na fé aqui? Eu também. É escrito em outro livro. Que livro é esse? O da vida. Você pode... Jesus viu muito mais do que a gente, mas ele disse: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas por ter o seu nome arrolado nos céus. Seu nome, essa é a sua vitória. Pode ter dinheiro, você pode ter aparência, você pode ter fama, você pode ter tudo. Se você não tem o nome no livro da vida, você é infeliz. Você se arrependeu, você se batizou.
Não tem jeito. Quando o discípulo falava, Senhor, os demônios nos submetem. Nós pregamos o evangelho, você creu. Nós pregamos, nossa vida é pregar. Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um raio. Eu vi caindo. Você já viu gente caindo na fé? Quem já viu pregar? Viu como é que pega um prego? Fica ali. Não é por méritos, é tudo por causa de o quê? Batendo, a gente fica batendo, a gente está pregando para ver se entra a palavra de Deus. Jesus, o nosso Salvador. Deu para você entender? Ele é o nosso Salvador. A Igreja Universal salva? Não. Tem gente que pega todo dia e vai para o inferno. Gente caindo na fé aqui. Eu também. Mas você está aqui o quê? Para passear ou para mudar? Porque se a sua fé não te muda, Jesus viu muito mais do que a gente. Mas ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios, a sua fé é falsa. Se a sua fé não te muda, a sua fé é mentirosa. Porque a fé salvadora é que te muda, Deus te salva. Então, você creu, se arrependeu, se batizou nas águas, se submete, mas por ter o seu nome arrolado nos céus. Seu nome. Essa é a sua vitória. Então, seus pecados foram perdoados. Seu nome é escrito no livro da vida. Só que se você voltar para o pecado, você se arrependeu, você se batizou, nós pregamos o evangelho, você creu, nós pregamos, nossa vida é pregar, nome apagado. Se você permanecer com Jesus até o fim, esse nome é mantido. Então não pregar, viu como é que pega um prego, fica ali, vai haver condenação para você. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, não há. O único julgamento dos salvos vai ser para ele colher o galardão. Porque batendo, a gente fica batendo, a gente está pregando para ver se entra a palavra de Deus e te salva. Então, você creu, se arrependeu, se batizou nas águas, dão dele, pelo que ele viveu para Deus, não para ele ser condenado. No inferno tem as pessoas, então seus pecados foram perdoados. Pessoas que estão condenadas, que vão ser condenadas para o lago de fogo, porque ela despreza. Seu nome é escrito no livro da vida. Só que se você voltar para o pecado, esse dar a salvação. No livro de, deixa a Bíblia aberta aí, mas em João 5:24, coloca aí por favor esse versículo, 5:24 diz assim, nome apagado. Se você permanecer com Jesus até o fim, esse nome é mantido. Então não vai haver condenação para você. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me Jesus, não há. O único julgamento dos salvos vai ser para ele colher o galardão. Enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não há condenação para o salvo. Dão dele, pelo que ele viveu para Deus, não para ele ser condenado. No inferno tem as pessoas que estão condenadas, que vão ser condenadas para o lago de fogo, porque ela despreza. Não é por méritos, é tudo por causa de dar a salvação. No livro de, deixa a Bíblia aberta aí, mas em João 5:24, coloca aí por favor esse versículo. Jesus, o nosso Salvador. Deu para você entender? Ele é o nosso Salvador. A Igreja Universal 5:24 diz assim, salva? Não. Tem gente que pega todo dia e vai para o inferno. Mas você está aqui o quê? Para passear ou para mudar? Porque se a sua fé não te muda, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação. Mas a sua fé é falsa. Se a sua fé não te muda, a sua fé é mentirosa. Porque a fé salvadora é que te muda, mas passou da morte para a vida. Não há condenação para o salvo. Não é por méritos, é tudo por causa de Jesus, o nosso Salvador. Deu para você entender? Ele é o nosso Salvador. A Igreja Universal salva? Não. Tem gente que pega todo dia e vai para o inferno. Mas você está aqui o quê? Para passear ou para mudar? Porque se a sua fé não te muda, a sua fé é falsa. Se a sua fé não te muda, a sua fé é mentirosa. Porque a fé salvadora é que te muda, é que te confronta. A fé
fé salvadora é a fé que obedece à palavra de Deus. Você não mede a sua vida pelo que você acha, você mede a sua vida pelo que está escrito. Você vai ser julgado pelo que está escrito, não pelo que você pensa, não pelo que você acha. Por isso que você não pode ir pela cabeça de ninguém. Fulano faz, Beltrano faz, problema dele. Eu vou prestar conta com Deus, eu sei da minha vida, eu sei da minha alma, e eu não quero que ela corra risco, amém? Então, tem os livros, eu não sei o que você está fazendo com a sua história, eu sei que está tudo sendo registrado. E tem um da vida, eu não sei se o seu nome já está lá. Se está, dê graças a Deus, você é feliz por causa disso. Você pode não ter alcançado tudo que você está buscando, na hora certa Deus vai fazer, mas o importante é ter sua salvação. Você está salvo, amém? Essa é a sua vitória, essa é a sua alegria. Paz, nada melhor do que ter paz. Deus fala, você é meu. Não tem nada melhor do que isso. Consciência tranquila, que os seus pecados foram perdoados por Jesus, e nele você tem a alegria e a certeza da salvação. O diabo pode vir com o que for, você fez isso, fiz, diabo, mas Jesus me perdoou, está escrito. Se com a boca confessar e com o coração crer, ele é fiel e justo para perdoar. Eu estou perdoado e você está condenado, diabo. Você tem resposta para o diabo. Não tenha dúvida, se você foi sincero, não tenha dúvida da sua salvação. Não é pela sua perfeição, ninguém é perfeito. Às vezes nós falamos dos nossos erros, fraquezas, né? Para você entender que nós não somos diferentes de vocês. Nós também vivemos a nossa guerra. E todo dia temos que vencer. Vencemos o mal de hoje, não estou preocupado com o de amanhã, porque todo dia traz o seu mal. Então, que Deus me dê força, graça, condições de vencer o mal de amanhã. E o pão nosso de cada dia. Mas a salvação, não tem esse negócio, uma vez salvo, sempre salvo, não. Estou salvo, agora posso fazer besteira. Não. A graça não é de graça. Pense, seja inteligente. Seja inteligente. É luta, é sacrifício. Amém? Seu nome no livro da vida é o mais importante. Isso para mim tá ótimo. Teu nome no livro da vida, se não está para você, para mim está bom, para mim está ótimo. Teu nome no livro da vida. Aí diz assim, deixa eu terminar. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, as pessoas que morreram estão no inferno, o inferno vai trazer essas pessoas para prestar conta com quem? Com Deus. Aí diz assim, e foram julgados de 2 em 2. Foi julgado de grupo em grupo. Como é que foi julgado? Cada um segundo as suas obras. Olha para mim, por favor. O julgamento do ser humano vai ser individual. Eu não vou ser julgado junto com a minha esposa. Ela é ela, eu sou eu. No enterro pode estar lotado de pessoas. Quando você morrer, pode ter muita gente no seu enterro, mas para o julgamento você vai sozinho. Amém? Um por um. Então, não apoie sua fé na de ninguém. Não dependa de ninguém. É você e Deus, e acabou. E você vai ser julgado por alguém que te conhece, que tem tudo registrado. Não dá para negar, não dá para mentir, não dá para ocultar, porque ele pesa até as intenções do nosso coração. Deus conhece a minha inquietação, a minha intenção, a minha inclinação. Ele pesa essas coisas. Ele sabe por que você está aqui, o motivo de você ter vindo na reunião, por que você frequenta a igreja. Tem marido que frequenta por causa da esposa, tem filho que frequenta por causa do pai, da mãe. Mas tem gente que está aqui por causa de Deus, da salvação, da vida eterna. Lá que é Deus, amém? E Deus é que sabe isso, eu não sei. Diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o que? Segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Me dá tanto temor isso aqui. Olha aqui para mim, por favor. Nós temos uma igreja aqui,
Há uma igreja aqui. Essa igreja aqui, todo mundo entra. Mas há uma igreja também no céu. A igreja dos salvos. A daqui de baixo tem uma quantidade. A de lá de cima tem menos. A daqui entra todo mundo. A de lá só quem foi lavado e remido no sangue de Jesus. Aqui embaixo, nós não sabemos quem é quem. Mas lá em cima Deus sabe quem é todo mundo. Está dando para você compreender? Entenda, se o seu nome não está no livro da vida, você precisa tomar uma atitude agora, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E você possa completar a sua vida, que eu não sei quantos anos mais Deus vai te dar, ou dias, ou anos, ou décadas, eu não sei. Mas para que você possa ir até o fim ser salvo. Por exemplo, quem está aqui pela primeira vez, faz assim. Agora, quem está aqui hoje pela última vez? Você está para morrer, faz assim. Você não sabe. Eu estou pregando, eu estou batendo no prego, hein? Tomara que ele entre no seu coração. Quem entendeu a palavra, aí é que você se compromete. Quem entendeu, faz assim. Aí é que pega para você. Porque você vai ter que tomar uma atitude. Ou aceitar ou desprezar. Isso é que te compromete. Porque Deus permitiu que você ouvisse o evangelho, que alguém pregasse para você a palavra dele. Eu não preguei minha palavra. Eu preguei a palavra dele. Agora, você não pode falar, eu não sabia que eu ia prestar conta com Deus. Não, você sabe. Bispo, e aquelas pessoas que o evangelho nunca chegou a elas, elas morreram? Se morre criança, morreu na idade da inocência. Se morreu adulto, Deus, eu creio que aquelas que não tiveram oportunidade, eu creio que Deus vai julgar pela consciência delas. Porque é só você olhar para o céu e pensar, alguém criou isso aqui. É muita perfeição. Veja que Abraão tomou atitude na vida dele, sem ninguém ensinar para ele. Mas pela sua própria consciência. Consciência. Mas Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado o quê? A toda criatura. Por isso que com a chegada da internet, eu creio que se aproximou a volta de Jesus. Então nós estamos vendo aí a coisa avançando. E avançando muito. Já tem carro voando. Tem gente aqui que lembra como é que era uns anos atrás. Quem tinha uma linha telefônica, meu caro, hoje até um morador de rua tem telefone. Mas eu quero saber agora o seguinte: sua fé é a fé mentirosa ou verdadeira? Eu quero saber o seguinte: a sua fé está te levando para perto de Deus ou não? Eu quero saber se seu nome já está no livro da vida. Você deixou apagar o seu nome do livro da vida? O que você está fazendo com a sua história? Ou você está pensando que você vai viver aqui, morreu, acabou? Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, vem cá, juízo. Quando Deus te chamar, o ser humano vai tremer quando vê que tem a prestação de conta. Mas tem gente que vai se alegrar. Não vai passar por esse julgamento e vai dizer assim lá em cima: poxa, meu Deus, gemi lá embaixo, chorei muito lá embaixo, mas valeu a pena. Entrei no teu descanso. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim. Nunca deu certo viver de aparência. Não adianta tempo de igreja, título. Deus não quer saber se eu sou bispo, se a pessoa é uma obreira, uma levita, se é um membro antigo, se tem nome. Deus quer saber se a pessoa está bem. Tem muita gente que você olha para ela e fala assim: pô, fulano é firme. Mas não é firme. Ela é firme aos seus olhos, não aos olhos de Deus. E aí está o problema. Aí muita gente tenta enganar. Olha o que Jesus falou: eu conheço. Tem aparência, parece que está vivo, mas no fundo eu sei que está morto. E o que é que mata um cristão? O que é que mata? O que é que leva um cristão a morrer? E essa morte, ela não é rápida, ela é lenta. Lembre que a igreja do Senhor Jesus é um corpo. Você já deve ter acompanhado pessoas que foram morrendo aos poucos, né? Vai tendo a falência dos órgãos, né? E a pessoa morre. Essa morte espiritual aqui, ela não é da noite para o dia, mas ela é reversível. Se a pessoa for humilde, e por mais fraca que esteja, escute a voz de Deus. O pecado mata o cristão. A Bíblia fala que o pecado cobra. O salário do pecado é o quê? A morte. Ele mata. Cada hora que você se entrega ao pecado, você está entregando um pedaço da sua alma. E você vai morrendo. Não dá para viver com Deus no pecado. Você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. E tem gente que já está na UTI espiritual. Ou ela deixa o pecado e começa a fortalecer tudo de Deus nela, ou então já era. Vai ser só nome, vai ser só capa, vai ser só mentira, vai ser só aparência, vai ser só aquela pessoa que gosta de impressionar os outros. Mas no fundo, ela está mal. E às vezes é por causa de um pecado só. Às vezes é por causa de uma coisa simples, um erro pequeno, que ela não quer abrir mão, que ela gosta, que ela se suja com aquilo, porque ela tem prazer naquilo e não consegue dizer não para isso que o diabo oferece. Não viva de nome, de fama, de aparência, porque Deus te conhece. É melhor você assumir a sua condição. Estou mal, meu Deus, mas quero ficar bem. Então ele deu esse alerta, ó, só tem nome de quem está vivo. Para os homens está bem, mas para mim está mal. Eu estou vendo por dentro. Não viva de aparência. Não acaba bem. Acaba de uma forma terrível quem vive de aparência. Aí diz assim, versículo 2: olha o conselho de Jesus: vigilante, ser vigilante, e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o conselho dele, ó. Olha aqui para mim: vigia, toma cuidado e ajude, confirme o restante que está para morrer. Por que a pessoa vai morrendo? Porque cada dia ela está fazendo mais besteira diante de Deus. Por que ela está morrendo? Porque cada dia ela está pecando mais, fazendo coisas terríveis diante de Deus. Então ela vai secando.
ela vai morrendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Eu tenho 48 anos e eu comecei com 16. E eu vou dizer para você que a minha maior vitória, que eu agradeço muito a Jesus, é dormir e acordar com vontade de buscar Ele. Dormir e acordar com vontade de buscar Deus. Ou seja, Ele tem conservado isso em mim. Porque no dia que você perder o desejo de buscar Deus, você está perdido. Não é que você não quer, não. É porque os seus pecados já te matou. Tem gente que está mal, mas está com vontade de se acender. É porque ainda tem um pouquinho de vida nela. Tem gente que está caído, mesmo tendo feito o que fez, ela está com vontade de se levantar. Isso é sinal que ainda tem chance para ela. Isso é sinal que ela ainda pode ser salva, que ela não perdeu a salvação. Tem gente que se afastou e mesmo assim ainda tem um temor. Ela faz certas coisas, ainda dá temor. Mas quando a mente cauteriza, a pessoa faz tudo de errado, como se estivesse fazendo tudo certo. Aí está o perigo. Aí está o perigo de perder a sua salvação. Olha o que ele diz no versículo 3, olha só. Essa carta só tem 6 versículos, mas são fortes. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha para mim, olha o que Jesus falou. Lembra do que eu já fiz na sua vida, lembra do que eu já te dei, lembra do que você já ouviu. Porque tem gente que Deus já abençoou tanto, ela esqueceu de tudo, rapaz. De tudo que Deus já falou com ela, das experiências que já teve, dos livramentos que Deus já deu, de tudo que Deus já fez na vida, da obra, da transformação. Ela esqueceu. Ele diz: lembre e guarde, porque se você não guardar, eu vou vir contra ti. Aí Jesus usa uma figura que ele usa na Bíblia 2 vezes. Ele diz que quando voltasse, viria como um ladrão, sem avisar. Ladrão não fala assim: ó, vou te assaltar sexta-feira. É assim? Não. Tem gente que já foi assaltado que só viu depois. Meu Deus, cadê minha carteira? Levaram. Ladrão não avisa. Jesus disse: o problema de vocês não vai ser com o diabo, porque do jeito que vocês estão andando, vocês estão aliados ao diabo. Quem está gostando é o diabo. Tem gente que está numa situação espiritual, não ora, não busca, não se conserta, não vigia, está do jeito que o diabo gosta. E o problema dela não é com o diabo. E ele disse assim: tem uma coisa, eu vou vir, tá? Eu vou vir contra ti. Você não vai nem perceber que foi eu. Tem gente que pensa que tem coisas que é o diabo, mas na verdade é quem? É Jesus. É Jesus que está permitindo certas coisas para você acordar. Se você tem problema com o diabo, Deus te livra. Mas se você tem problema com Deus, quem vai te livrar? Está escrito: pecando o homem contra o homem, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Você quer arrumar problema com Deus? Você que Deus já te ajudou tanto. Você que Deus já te ouviu tanto. Você quer ter problema com Deus? Você quer ter Deus como seu adversário? Virei contra ti. Meu Deus, Deus do nosso lado, já é uma guerra nesse mundo. Imagine Deus. Está louco. Deus contra você. Você pode ter o inferno todo contra você, o mundo contra você. Se Deus está com você, você vence. Mas Deus contra você, não se brinca com Deus. Olha o versículo 4. Diz assim, versículo 4. Até aí vocês estão entendendo? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não
contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Olha para mim, por favor. Me alegra tanto isso aqui. Isso aqui, quando eu leio, olha, você já deve ter acompanhado pessoas que foram morrendo aos poucos, né? Vai tendo a falência dos órgãos, né? E a pessoa morre. Essa morte espiritual aqui, ela não é da noite para o dia, mas ela é reversível. Se a pessoa for humilde, e por mais fraca que esteja, escute a voz de Deus. O pecado mata o cristão. A Bíblia fala que o pecado cobra. O salário do pecado é o quê? A morte. Ele mata. Cada hora que você se entrega ao pecado, você está entregando um pedaço da sua alma, e você vai morrendo. Não dá para viver com Deus no pecado, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. E tem gente que já está na UTI espiritual. Ou ela deixa o pecado e começa a fortalecer tudo de Deus nela, ou então já era. Vai ser só nome, vai ser só capa, vai ser só mentira, vai ser só aparência, vai ser só aquela pessoa que gosta de impressionar os outros. Mas no fundo, ela está mal. E às vezes é por causa de um pecado só. Às vezes é por causa de uma coisa simples, um erro pequeno, que ela não quer abrir mão, que ela gosta, que ela se suja com aquilo, porque ela tem prazer naquilo e não consegue dizer não para isso que o diabo oferece. Não viva de nome, de fama, de aparência, porque Deus te conhece. É melhor você assumir a sua condição. Estou mal, meu Deus, mas quero ficar bem. Então ele deu esse alerta, só tem nome de quem está vivo. Para os homens está bem, mas para mim está mal. Eu estou vendo por dentro. Não viva de aparência. Não acaba bem. Acaba de uma forma terrível quem vive de aparência. Aí diz assim, versículo 2: olha o conselho de Jesus, sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o conselho dele, olha aqui para mim, vigia, toma cuidado e ajude, confirme o restante que está para morrer. Por que a pessoa vai morrendo? Porque cada dia ela está fazendo mais besteira diante de Deus. Por que ela está morrendo? Porque cada dia ela está pecando mais, fazendo coisas terríveis diante de Deus. Então ela vai secando, ela vai morrendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Eu tenho 48 anos e eu comecei com 16. E eu vou dizer para você que a minha maior vitória, que eu agradeço muito a Jesus, é dormir e acordar com vontade de buscar Ele. Dormir e acordar com vontade de buscar Deus. Ou seja, Ele tem conservado isso em mim. Porque no dia que você perder o desejo de buscar Deus, você está perdido. Não é que você não quer, não. É porque os seus pecados já te matou. Tem gente que está mal, mas está com vontade de se acender. É porque ainda tem um pouquinho de vida nela. Tem gente que está caído, mesmo tendo feito o que fez, ela está com vontade de se levantar. Isso é sinal que ainda tem chance para ela. Isso é sinal que ela ainda pode ser salva, que ela não perdeu a salvação. Tem gente que se afastou e mesmo assim ainda tem um temor.
ela faz certas coisas, ainda dá temor. Mas quando a mente cauteriza, a pessoa faz tudo de errado, como se estivesse fazendo tudo certo. Aí está o perigo. Aí está o perigo de perder a sua salvação. Olha o que ele diz no versículo 3, olha só. Essa carta só tem 6 versículos, mas são fortes. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha para mim, olha o que Jesus falou. Lembra do que eu já fiz na sua vida, lembra do que eu já te dei, lembra do que você já ouviu. Porque tem gente que Deus já abençoou tanto, ela esqueceu de tudo, rapaz. De tudo que Deus já falou com ela, das experiências que já teve, dos livramentos que Deus já deu, de tudo que Deus já fez na vida, da obra, da transformação. Ela esqueceu. Ele diz: lembre e guarde, porque se você não guardar, eu vou vir contra ti. Aí Jesus usa uma figura que ele usa na Bíblia 2 vezes. Ele diz que quando voltasse, viria como um ladrão, sem avisar. Ladrão não fala assim: ó, vou te assaltar sexta-feira. É assim? Não. Tem gente que já foi assaltado que só viu depois. Meu Deus, cadê minha carteira? Levaram. Ladrão não avisa. Jesus disse: o problema de vocês não vai ser com o diabo, porque do jeito que vocês estão andando, vocês estão aliados ao diabo. Quem está gostando é o diabo. Tem gente que está numa situação espiritual, não ora, não busca, não se conserta, não vigia, está do jeito que o diabo gosta. E o problema dela não é com o diabo. E ele disse assim: eu tenho uma coisa, eu vou vir, tá? Eu vou vir contra ti. Você não vai nem perceber que foi eu. Tem gente que pensa que tem coisas que é o diabo, mas na verdade é quem? É Jesus. É Jesus que está permitindo certas coisas para você acordar. Se você tem problema com o diabo, Deus te livra. Mas se você tem problema com Deus, quem vai te livrar? Está escrito: pecando o homem contra o homem, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Você quer arrumar problema com Deus? Você que Deus já te ajudou tanto. Você que Deus já te ouviu tanto. Você quer ter problema com Deus? Você quer ter Deus como seu adversário? Eu virei contra ti. Meu Deus, Deus do nosso lado, já é uma guerra nesse mundo, imagine Deus. Está louco. Deus contra você. Você pode ter o inferno todo contra você, o mundo contra você. Se Deus está com você, você vence. Mas Deus contra você, não se brinca com Deus. Olha o versículo 4. Diz assim, versículo 4. Até aí vocês estão entendendo? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Olha para mim, por favor. Me alegra tanto isso aqui. Isso aqui, quando eu leio, olha o que ele disse. Mas também tem em Sardes algumas poucas. A igreja de Jesus mesmo, eu não estou falando da instituição, eu não estou falando da igreja física, porque na igreja física aqui tem muita gente, na igreja espiritual tem pouca gente. Essas poucas pessoas são as que se conservam. O reino de Deus, sabe quem está dentro dele? Os sinceros, os que se conservam limpos nesse mundo sujo. Nessa igreja tinha um bocado de gente suja, mas tinha aqueles que falavam: quero não, estou fora, vou me manter na minha linha. Já viu a garça? Eu até pedi para pegar uma foto de uma garça, vê se tem aí. A garça é interessante, eu fico olhando para a garça toda vez que eu passo por uma. Ela está na lama danada, na sujeira danada, mas branquinha. Não é interessante? Eu fico, toda vez que eu passo assim, eu fico olhando para a garça. Eu acho interessante que ela está no meio da lama, mas as peninhas branquinhas.
Olha para mim, por favor. Jesus não quer saber meu título. Jesus não quer saber o tempo que eu tenho aqui. Jesus quer saber o seguinte: eu estou limpo. Você está limpo ou você está sujo nos seus pecados? Ele diz: tem umas poucas que elas andam comigo. Elas são puras, elas se conservaram, elas se guardaram, elas se mantiveram retas no caminho certo. Eu conheço elas, eu cuido delas. Elas andam comigo, eu estou no meio delas. Não são todos, mas eu sei quem está limpinho e quem não está limpinho. Que tal você tomar um banho hoje espiritual? Que tal você se limpar? Porque a sua consciência sabe se você está reto ou no caminho errado. Se está sujo ou se está limpo. A sua consciência sabe disso. Você pode esconder de todo mundo, mas você querer esconder de Deus você querer desafiar a palavra de Deus, você querer, isso é loucura, é você achar que Deus não existe. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Ele falou: tem umas poucas aí que eu conheço bem, essas são minhas, essas estão salvas, essas são merecedoras, essas serão honradas. Olha o que ele disse aqui, para terminar. Ele diz assim, né? Elas andarão vestidas de branco, né? Porquanto são dignas disso. Aí no 5 diz: o que vencer será vestido de vestes. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Olha para mim, por favor, olha aqui para mim. Nunca deu certo viver de aparência. Não adianta tempo de igreja, título. Deus não quer saber se eu sou bispo, se a pessoa é uma obreira, uma levita, se é um membro antigo, se tem nome. Deus quer saber se a pessoa está bem. Tem muita gente que você olha para ela e fala assim: pô, fulano é firme. Mas não é firme. Ela é firme aos seus olhos, não aos olhos de Deus. E aí está o problema. Aí muita gente tenta enganar. Olha o que Jesus falou: eu conheço. Tem aparência, parece que está vivo, mas no fundo eu sei que está morto. E o que é que mata um cristão? O que é que mata? O que leva um cristão a morrer? E essa morte, ela não é rápida, ela é lenta. Lembre que a igreja do Senhor Jesus é um corpo. Você já deve ter acompanhado pessoas que foram morrendo aos poucos, né? Vai tendo a falência. Brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos órgãos, né? E a pessoa morre. Essa morte espiritual aqui, ela não é de anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você chegue no céu e fale assim, ó: ô Jesus, obrigado por ter me ajudado. Valeu da noite para o dia. Mas ela é reversível. Se a pessoa for humilde, e por mais fraca que esteja, escute a pena, tanta perseguição, tanta luta, mas eu estou aqui agora. Porque se você se alegra com uma bênção, com uma cura, quando você vê o exame, não tem mais câncer, com um familiar, a voz de Deus. O pecado mata o cristão. Você chegar onde? No céu. Você vai dizer assim: poxa, lá embaixo foi guerra, mas tanta perseguição.
A Bíblia fala que o pecado cobra. O salário do pecado são tanta luta, mas valeu a pena. Eu estou aqui para sempre. Você tem que ser salvo. Jesus falou assim, ó, eu não vou riscar o nome dele da onde? Livro da vida. Tem gente que já teve o nome no livro da vida. É o quê? A morte. Ele mata. Cada hora que você... Quando é que seu nome vai para o livro da vida? Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus. Se entrega ao pecado, você está entregando um pedaço da sua alma. E você vai morrendo. Não se batiza nas águas. Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Faz um voto de ser fiel a Ele até o último dia. Não dá para viver com Deus no pecado. Você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. E tem gente que já está na UTI espiritual. Ou ela deixa o pecado e começa a fortalecer tudo de Deus nela, ou então já era. Vai ser só nome, vai ser só capa, vai ser só mentira, vai ser só aparência, vai ser só aquela pessoa que gosta de impressionar os outros. Mas no fundo, ela está mal. E às vezes é por causa de um pecado só. Às vezes é por causa de uma coisa simples, um erro pequeno, que ela não quer abrir mão, que ela gosta, que ela se suja com aquilo, porque ela tem prazer naquilo e não consegue dizer não para isso que o diabo oferece. Não viva de nome, de fama, de aparência, porque Deus te conhece. É melhor você assumir a sua condição. Estou mal, meu Deus, mas quero ficar bem. Então ele deu esse alerta, ó, só tem nome de quem está vivo. Para os homens está bem, mas para mim está mal. Eu estou vendo por dentro. Não viva de aparência. Não acaba bem. Acaba de uma forma terrível quem vive de aparência. Aí diz assim, versículo 2: olha o conselho de Jesus. Vigilante, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o conselho dele, ó. Olha aqui para mim. Vigia, toma cuidado e ajude, confirme o restante que está para morrer. Por que a pessoa vai morrendo? Porque cada dia ela está fazendo mais besteira diante de Deus. Por que ela está morrendo? Porque cada dia ela está pecando mais, fazendo coisas terríveis diante de Deus. Então ela vai secando, ela vai morrendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Eu tenho 48 anos e eu comecei com a sua vida. Então seu nome é escrito no livro da vida, mas também pode ser apagado. Deus tenha misericórdia, que Ele não apague nosso nome do livro da vida. 16. E eu vou dizer para você que a minha maior vitória, que eu agradeço, que você tema a Deus. Agradeço muito a Jesus, é dormir e acordar com vontade de buscar Ele. Dormir e acordar com vontade de buscar Deus, ou seja, Ele tem conserto. Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em Gravado isso em mim, porque no dia que você perder o desejo de buscar Deus, você está perdido. Não é que você não quer, não, é porque os seus pecados já te matou. Tem gente que está mal, mas está com vontade de se acender, é porque ainda tem um pouquinho de vida nela. Tem gente que está caído, mesmo tendo feito o que fez, ela está com vontade de se levantar. Isso é sinal que ainda tem chance para ela. Isso é sinal que ela ainda pode ser salva, que ela não perdeu a salvação. Tem gente que se afastou e mesmo assim ainda tem um temor. Ela faz certas coisas, ainda dá temor. Mas quando a mente cauteriza,
a pessoa faz tudo de errado, como se estivesse fazendo tudo certo. Aí está o perigo. Aí está o perigo de perder a sua salvação. Olha o que ele diz no versículo 3, olha só. Essa carta só tem 6 versículos, mas são fortes. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha para mim, olha o que Jesus falou. Lembra do que eu já fiz na sua vida, lembra do que eu já te dei, lembra do que você já ouviu. Nosso canal, e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas. Porque tem gente que Deus já abençoou tanto. Postagens. Ela esqueceu de tudo, rapaz. De tudo que Deus já falou com ela, das experiências que já teve, dos livramentos que Deus já deu, de tudo que Deus já fez na vida, da obra, da transformação. Ela esqueceu. Ele diz: lembre e guarde, porque se você não guardar, eu vou vir contra ti. Aí Jesus usa uma figura que ele usa na Bíblia 2 vezes. Ele diz que quando voltasse, viria como um ladrão, sem avisar. Ladrão não fala assim: ó, vou te assaltar sexta-feira. É assim? Não. Tem gente que já foi assaltado que só viu depois. Meu Deus, cadê minha carteira? Levaram. Ladrão não avisa. Jesus disse: o problema de vocês não vai ser com o diabo, porque do jeito que vocês estão andando, vocês estão aliados ao diabo. Quem está gostando é o diabo. Tem gente que está numa situação espiritual, não ora, não busca. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Não se conserta, não vigia, está do jeito que o diabo gosta. E o problema dela não é com o diabo. E ele disse assim: eu tenho uma coisa, Deus, e as 7 estrelas, conheço as coisas. Eu vou vir, tá? Eu vou vir. Tuas obras, que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim. Nunca deu certo viver de amor contra ti. Você não vai nem perceber que foi eu. Tem gente que pensa que tem título. Deus não quer saber se eu sou bispo, se a pessoa é uma obreira, uma levita, se é um membro antigo, se tem nome. Deus quer coisas que é o diabo, mas na verdade é quem? Saber se a pessoa está bem. Tem muita gente que você olha para ela e fala: é Jesus. É Jesus que está permitindo certas coisas para você acordar. Se você tem problema com o diabo, Deus te livra. Mas se você tem problema com Deus, quem vai te livrar? Fala assim: pô, fulano é firme. Mas não é firme. Ela é firme aos seus olhos, não aos olhos. Está escrito: pecando o homem contra o homem, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor de Deus. E aí está o problema. Quem intercederá por ele? Aí muita gente tenta enganar. Olha o que Jesus falou: você quer arrumar problema com Deus? Você que Deus já conheço. Tem aparência, parece que está vivo, mas no fundo eu sei que está morto. E o que é que mata um cristão? Te ajudou tanto. Você que Deus já te ouviu tanto. Você quer ter problema com Deus? Você quer ter Deus como seu adversário? Eu virei contra ti. O que mata? O que leva um cristão a morrer? E essa morte
ela não... Meu Deus, Deus do nosso lado, já é uma guerra nesse mundo, imagine Deus. Está louco. Não é rápida, ela é lenta. Lembre que a igreja do Senhor, Deus contra você, você pode ter o inferno todo contra você, o mundo contra você. Jesus é um corpo. Você já deve ter acompanhado pessoas que, se Deus está com você, você vence. Mas Deus contra você. Não se brinca com Deus. Olha o versículo 4. Diz assim, versículo 4. Até aí vocês foram morrendo aos poucos, né? Vai tendo a falência, entendendo? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas dos órgãos, né? E a pessoa morre. Essa morte espiritual aqui, ela não é da noite para o dia, mas ela é reversível. Pessoas que não contaminam. Se a pessoa for humilde, e por mais fraca que esteja, escudinaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco. A voz de Deus. O pecado mata o cristão, porquanto são dignas disso. Olha para mim, por favor. A Bíblia fala que o pecado cobra. O salário do pecado. Me alegra tanto isso aqui. Isso aqui quando eu leio, olha, é o que? A morte, ele mata. Cada hora que que ele disse, mas também tem em Sardes, se entrega ao pecado, você está entregando um pedaço da sua alma, e você vai morrendo, não algumas poucas. A igreja de Jesus mesmo, não dá para viver com Deus no pecado, você vai morrer. Você vai morrer, não estou falando da instituição, eu não estou falando da igreja física, porque na igreja física aqui tem muita gente espiritualmente, e tem gente que já está na UTI espiritual. Gente, na igreja espiritual tem pouca gente. Ou ela deixa o pecado e começa a fortalecer tudo de Deus nela, ou então já era. Vai ser só nome, vai ser só capa. O reino de Deus, sabe quem está dentro dele? Os sinceros. Vai ser só mentira, vai ser só aparência, vai ser só aquela pessoa que gosta de impressionar os outros. Os que se conservam limpos nesse mundo sujo. Nessa igreja tinha um bocado de gente suja, mas no fundo, ela está mal. E às vezes é por causa, tinha aqueles que falam, quero não, estou fora, vou me manter na minha linha. Já viu a garça, até de um pecado só. Às vezes é por causa de uma coisa. Eu pedi para pegar uma foto de uma garça, vê se tem aí. A garça é interessante, eu fico olhando para a garça toda vez que eu simples, um erro pequeno, que ela não quer abrir mão, que ela gosta. Passo por uma, ela está na lama danada, na sujeira danada, mas branquinha, que ela se suja com aquilo, porque ela tem prazer. Não é interessante? Eu fico, toda vez que eu passo assim, eu fico olhando para a garça, eu zê naquilo e não consegue dizer não para isso que o diabo oferece. Eu acho interessante que ela está no meio da lama, mas as peninhas branquinhas. Olha para mim, por favor. Não viva de nome, de fama, de aparência, porque Jesus não quer saber meu título, Jesus não quer saber o tempo que eu tenho aqui, Jesus quer saber o seguinte: te conhece. É melhor você assumir a sua condição. Estou mal, meu Deus, mas quero ficar limpo. Você está limpo ou você está sujo nos seus pecados? Bem. Então ele deu esse alerta, Ele diz: tem umas poucas que elas andam comigo. Elas são puras, elas se conservam. Só tem nome de quem está vivo. Para os homens está bem, mas para mim está mal. Eu estou vendo por dentro. Elas se guardaram, elas se mantiveram retas no caminho certo. Eu conheço outro. Não viva de aparência. Não acaba bem. Acaba de uma forma terrível quem vive de aparência. Aí diz assim,
elas, eu cuido delas. Elas andam comigo, eu estou no meio delas. Não são todos. Versículo 2. Olha o conselho de Jesus. Todos, mas eu sei quem está limpinho e quem não está limpinho. Que tal você tomar um banho hoje espiritual? Vigilante, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras. Que tal você se limpar? Porque a sua consciência sabe perfeitas diante de Deus. Olha o conselho dele, ó. Olha aqui para mim. Se você está reto ou no caminho errado, se está sujo ou se está limpo, a sua consciência sabe. Vigia, toma cuidado, sabe disso. Você pode, e ajude, confirme o restante que está para morrer. Por que a pessoa vai morrendo? Porque cada dia ela está fazendo mais besteira diante de Deus. Por que ela está morrendo? Porque cada dia ela está pecando mais. Pode esconder de todo mundo, mas você querer esconder de Deus é você querer desafiar a palavra de Deus. Você querer, isso é loucura. É você achar que Deus não existe. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você faz, fazendo coisas terríveis diante de Deus. Então ela vai ser. Ele falou, tem umas poucas aí que eu conheço bem. Essas são minhas. Pecando. Ela vai morrendo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas estão salvas. Essas são merecedoras. Essas serão honradas. Olha o que ele disse aqui, para terminar. Meu coração. Eu tenho 48 anos e eu comecei com... Ele diz assim, né? Elas andarão vestidas de branco. 16. E eu vou dizer para você que a minha maior vitória, que eu agradeço muito a Jesus, é dormir e acordar com vontade de buscar Ele, né? Porquanto são dignas disso. Aí no 5 diz, o que vencer será vestido de vestes. Dormir e acordar com vontade de buscar Deus, ou seja, Ele tem conserto brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Gravado isso em mim, porque no dia que você perder o desejo de buscar Deus, você está perdido. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Não é que você não quer, não. Anjos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. É porque os seus pecados já te matou. Diz às igrejas. Eu quero que você chegue no céu e fale assim, ó, ô Jesus, obrigado por ter me ajudado, valeu. Tem gente que está mal, mas está com vontade. A pena, tanta perseguição, tanta luta, mas eu estou aqui agora. Porque se você se alegra com uma bênção, com uma cura, quando seu exame não tem mais câncer, com um familiar de se acender, é porque ainda tem um pouquinho de vida nela. Tem gente que está caído, mesmo tendo feito o que fez, ela está com vontade de se levantar. Isso é sinal que se converte com a porta que Deus abre. Imagine quando você chegar onde? Que ainda tem chance para ela. Isso é sinal que ela ainda pode ser salva. No céu, você vai dizer assim, poxa, lá embaixo foi guerra, mas tanta perseguição, tanta luta, mas valeu a pena. Eu estou aqui para sempre. Você tem que ser salvo. Ela não perdeu a salvação. Tem gente que se afastou. Jesus falou assim, ó, eu não vou riscar o nome dele da onde? Livro da vida. Tem gente que já teve o nome no livro da vida e mesmo assim ainda tem um temor. Ela faz certas coisas, ainda dá temor. Mas quando a mente... Quando é que seu nome vai para o livro da vida? Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, cauteriza, a pessoa faz tudo de errado, como se tivesse, se batiza nas águas, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, faz um voto de ser fiel a Ele até o último dia da sua vida, então seu nome é escrito no livro da vida, mas também pode ser apagado, fazendo tudo certo. Aí está o perigo. Aí está o perigo de perder a sua salvação.
Deus tenha misericórdia, que Ele não apague nosso nome do livro da vida. Olha o que Ele diz no versículo 3, olha só. Que você tema a Deus. Se Deus... Essa carta só tem 6 versículos, mas são fortes. Diz assim: lembra... Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em... Depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha para mim, olha o que Jesus postagens. falou. Lembra do que eu já fiz na sua vida, lembra do que eu já te dei, lembra do que você já ouviu. Porque tem gente que Deus já abençoou tanto, ela esqueceu de tudo, rapaz. De tudo que Deus já falou com ela, das experiências que já teve, dos livramentos que Deus já deu, de tudo que Deus já fez na vida, da obra, da transformação. Ela esqueceu. Ele diz: lembre e guarde, porque se você não guardar, eu vou vir contra ti. Aí Jesus usa uma figura que ele usa na Bíblia 2 vezes. Ele diz que quando voltasse, viria como um ladrão, sem avisar. Ladrão não fala assim: ó, vou te assaltar sexta-feira. É assim? Não. Tem gente que já foi assaltado, que só viu depois. Meu Deus, cadê minha carteira? Levaram. Ladrão não avisa. Jesus disse: o problema de vocês não vai ser com o diabo, porque do jeito que vocês estão andando, vocês estão aliados ao diabo. Quem está gostando é o diabo. Tem gente que está numa situação espiritual, não ora, não busca, não se conserta, não vigia, está do jeito que o diabo gosta, e o problema dela não é com o diabo. E ele disse assim: tem uma coisa, eu vou vir, tá? Eu vou vir contra ti, você não vai nem perceber que foi eu. Tem gente que pensa que tem coisas que é o diabo, mas na verdade é quem? É Jesus. É Jesus que está permitindo certas coisas para você acordar. Se você tem problema com o diabo, Deus te livra. Mas se você tem problema com Deus, quem vai te livrar? Está escrito: pecando o homem contra o homem, Deus lhe será por árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Você quer arrumar problema com Deus? Você que Deus já te ajudou tanto, você que Deus já te ouviu tanto, você quer ter problema com Deus? Você quer ter Deus como seu adversário? Virei contra ti. Meu Deus, Deus do nosso lado, já é uma guerra nesse mundo, imagine Deus. Está louco? Deus contra você? Você pode ter o inferno todo contra você, o mundo contra você. Se Deus está com você, você vence. Mas Deus contra você, não se brinca com Deus. Olha o versículo 4. Diz assim, versículo 4. Até aí vocês estão entendendo? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Olha para mim, por favor. Me alegra tanto isso aqui. Isso aqui, quando eu leio, olha o que ele disse. Mas também tem em Sardes algumas poucas. A igreja de Jesus mesmo, eu não estou falando a instituição, eu não estou falando da igreja física, porque na igreja física aqui tem muita gente, na igreja espiritual tem pouca gente. Essas poucas pessoas são as que se conservam. O reino de Deus, sabe quem está dentro dele? Os sinceros, os que se conservam limpos nesse mundo sujo. Nessa igreja tinha um bocado de gente suja, mas tinha aqueles que falavam: quero não, estou fora, vou me manter na minha linha. Já viu a garça? Eu até pedi para pegar uma foto de uma garça, vê se tem aí. A garça é interessante, eu fico olhando para a garça toda vez que eu passo por uma. Ela está na lama danada, na sujeira danada, mas branquinha.
Não é interessante? Eu fico, toda vez que eu passo assim, eu fico olhando para a garça. Eu acho interessante que ela está no meio da lama, mas as peninhas branquinhas. Olha para mim, por favor. Jesus não quer saber meu título. Jesus não quer saber o tempo que eu tenho aqui. Jesus quer saber o seguinte: eu estou limpo. Você está limpo ou você está sujo nos seus pecados? Ele diz: tem umas poucas que elas andam comigo. Elas são puras, elas se conservaram, elas se guardaram, elas se mantiveram retas no caminho certo. Eu conheço elas, eu cuido delas. Elas andam comigo, eu estou no meio delas. Não são todos, mas eu sei quem está limpinho e quem não está limpinho. Que tal você tomar um banho hoje espiritual? Que tal você se limpar? Porque a sua consciência sabe se você está reto ou no caminho errado. Se está sujo ou se está limpo. A sua consciência sabe disso. Você pode esconder de todo mundo, mas você querer esconder de Deus você querer desafiar a palavra de Deus, isso é loucura. É você achar que Deus não existe. Ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Ele falou: tem umas poucas aí que eu conheço bem. Essas são minhas. Essas estão salvas. Essas são merecedoras. Essas serão honradas. Olha o que ele disse aqui, para terminar. Ele diz assim, né? Elas andarão vestidas de branco, né? Porquanto são dignas disso. Aí no 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você chegue no céu e fale assim: ó Jesus, obrigado por ter me ajudado, valeu a pena, tanta perseguição, tanta luta, mas eu estou aqui agora. Porque se você se alegra com uma bênção, com uma cura, quando seu exame não tem mais câncer, com um familiar que se converte, com uma porta que Deus abre, imagine quando você chegar onde? No céu. Você vai dizer assim: poxa, lá embaixo foi guerra, mas tanta perseguição, tanta luta, mas valeu a pena. Eu estou aqui para sempre. Você tem que ser salvo. Jesus falou assim: eu não vou riscar o nome dele da onde? Livro da vida. Tem gente que já teve o nome no livro da vida. Quando é que seu nome vai para o livro da vida? Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, se batiza nas águas, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, faz um voto de ser fiel a Ele até o último dia da sua vida, então seu nome é escrito no livro da vida, mas também pode ser apagado. Deus tenha misericórdia, que Ele não apague nosso nome do livro da vida, que você tema a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.